Olá, meus amigos, graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu vim aqui para poder trazer, através desse vídeo no YouTube, um pouco da apresentação que nós, alunos aqui do Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, nós estamos fazendo um trabalho sobre personagens do período da História da Igreja, para a matéria de História da Igreja 2, aonde a gente tem que pegar algum personagem no período aí pós-reforma protestante, ou até mesmo do período da reforma, é onde a gente tem que trabalhar pelo menos algumas questões principais, que seria a sua origem, né, a conversão, o ministério, as obras mais relevantes e a própria relevância desse personagem no cenário teológico, histórico, onde ele estava inserido. E o personagem que eu escolhi hoje foi o personagem foi o Jacobs Armínio, né? Hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso e para a gente poder começar, vamos trabalhar o primeiro aspecto, que é a sua origem. Né? Ele é holandês, ele nasceu na cidade de Oudewater, na Holanda, em 1560. E a sua infância ela foi marcada por um período assim muito triste da história, né, que foi a Guerra dos 80 anos, no qual você tinha ali algumas províncias unidas, que seria a Holanda, e eles trabalhavam para poder ter a independência da Espanha católica, né? E nessa guerra, o Jacobus Armínio acabou perdendo os seus pais, né, em um período aí de forte massacre, dessa guerra dos 80 anos. E a sua formação, né, inicial, né, ele foi um aluno brilhante, né, e ele estudou na Universidade de Leiden, né, e depois em Genebra, aonde ele teve a oportunidade de ter aulas com Teodoro Beza, que é o sucessor, né, de Calvino. Então, logo, por conta dessa fama, né, de ser contrário, né, ao pensamento calvinista, ele acabou aí tendo é, a opção, a oportunidade de poder desfrutar dos estudos de uma teologia calvinista. Sua conversão, a gente não tem uma experiência que descreva, né, ou então de fé, de algo que ele não cria, né, em Jesus e ele passou a mudar a vida dele. Né? O que a gente tem de dimensão de uma possível conversão, que não é o ponto de vista de uma conversão salvífica, é, é de que ele teve uma conversão de perspectiva teológica dentro da fé reformada. Né? Ele não acreditava na soteriologia calvinista. Então, a gente não tem informações suficientes para poder conseguir entender como é que foi o processo de conversão. Então, muito por conta, né, dos seus pais serem crentes também, talvez ele tinha recebido aí alguma educação teológica profunda com os seus pais, e isso se manteve mesmo depois da morte deles, depois da guerra dos 80 anos, né? O ministério. A gente sabe que ele foi um pastor, ele serviu como 15 anos no pastorado, ganhando uma reputação de um excelente pregador e também um pastor muito dedicado. Ele também foi um professor, né, de teologia, depois da morte de seus professores, que muito motivaram e influenciaram na sua teologia. Ele foi universidade, ele foi professor na universidade em que ele mesmo se formou. Em 1603, ele foi nomeado professor de teologia em Leiden. E foi nesse cargo que o seu conflito teológico se tornou público e intenso. Né? E o seu ministério basicamente é marcado por polêmicas, debates, defesa, né, da sua reputação e tudo mais. Né? E ele, no seu ministério acadêmico, ele foi dominado por um acirrado debate, né, com seu colega em Leiden, o Francisco Gomarus, que era um defensor ferrenho, né, do calvinismo, e mais tarde, na verdade, nem era calvinismo naquela época, mas ele se tornou um grande debatedor com esse colega que era é, de uma de uma linha soterológica um pouco diferente da de Jacob Armini, tanto que o ministério dele é marcado por esses fortes debates e polêmicas que a gente pode presenciar.
Suas principais obras, né? Você tem ali a Declaração de Sentimentos, de 1608, que seria a sua obra mais importante, e é um discurso proferido perante o Estado da Holanda, no qual ele expõe com clareza e moderação suas opiniões sobre predestinação, a graça, o livre-arbítrio, defendendo também das acusações de Gomaros. Você tem ali obras públicas, uma série de debates escritos contra, né, Gomaros, e você tem ali comentários bíblicos, vários comentários sobre os livros do Novo Testamento. Você tem um comentário, por exemplo, do livro de Romanos. E suas obras completas, na verdade, elas foram publicadas. Foi a reunião de várias de suas obras depois que ele morreu. E nessa reunião aí de vários livros, várias literaturas que ele produziu ao longo da história, elas reuniam tratados, discursos e até mesmo as disputas teológicas que ele tinha. E a sua relevância, né, ele é o fundador do arminianismo. Né, a sua teologia ela deu origem a esse sistema teológico e que se contrapõe ao calvinismo. Né? Você tem ali a própria formação acadêmica de Jacobs Armínio, aonde ele teve aí muitos embates e ele teve mesmo professores que eram a favor da teologia, soteriologia calvinista, e ele acabou se opondo muito à questão do infralapsarianismo. Né? Quem quiser mais, põe aí no comentário saber o que é isso, a gente pode fazer um vídeo sobre esse assunto. E você tem também aí os 5 pontos do arminianismo, que foi uma síntese póstuma, no sentido que foi feito depois, né, que ele morreu, que os seus seguidores, que foram chamados de os remonstrantes, eles resumiram os seus ensinamentos nos 5 artigos da remonstrância, em 1610, e aí que são a eleição condicional, onde Deus elege para a salvação aqueles que, pela sua graça prévia ou preveniente, creem em Cristo. A expiação universal, ou então ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos, mas a sua morte só se efetivou para os que creem. A depravação total, com a graça proveniente. O homem é totalmente depravado e incapaz de salvar-se a si mesmo, mas Deus concede graça proveniente a todos, habilitando-os a crer. Graça resistível. A graça salvadora de Deus pode ser resistida e rejeitada pelo livre-arbítrio. E a possibilidade de decair em graça. A salvação pode ser perdida pela apostasia, negação da fé. Mas só que esse último ponto, né, da possibilidade de decair da graça salvadora de Deus, ela é um debate muito grande, porque você não tem fontes suficientes de Jacobs Armínio, aonde ele trata muito bem sobre essa questão. O que ele fala nas suas literaturas é de que grande parte daquilo dos textos que falam sobre esse assunto não dá para você dar um checkmate, né? Você dizer com toda certeza de que a Bíblia é ou não a favor da questão da perda de salvação. Ele não se define em relação a isso. Então ele deixa uma incógnita, mas os seus alunos diferindo, né, ou então acrescentando aquilo que eles mesmo ouviram do próprio Armínio e eles postularam, né, seria, tipo assim, resumidamente, esses 5 pontos, né, do arminianismo, ok? É isso, galera. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que, de alguma forma, esse trabalho tenha acrescentado um pouquinho na vida de vocês, mas que seja algo que necessariamente tenha a ver com a realidade do qual nós estamos vivendo. E, sem dúvidas nenhuma, o pensamento de Armínio é algo que é muito recorrente no contexto atual. Então, é isso. Essa foi minha apresentação. Que Deus abençoe a todos.